A nossa primeira palestra da tarde vai ser com a Karina Mateus e com a Viviane Martins, falando sobre como mandar bem nas etapas técnicas de processos seletivos. A Karina Mateus é psicóloga, mestre em administração, especializada em gestão de pessoas, área na qual atua há 10 anos, especialmente em empresas de tecnologia. É apaixonada por desenvolver pessoas e já se arriscou aprendendo um pouco de Python. A Viviane Martins é formada em propaganda. Dos 4 P's de marketing, sempre preferiu o produto. Passou por startups, algumas quando ainda se chamavam .com, bancos, varejos e consultorias de TI. Entende que essas empresas têm em comum pessoas com suas necessidades e expectativas, precisando de produtos que tornem sua vida melhor, mais simples e mais divertida. Além do trabalho, se diverte como cozinheira amadora, agricultora e cicloviajante, aproveitando a natureza de Florianópolis para repor as energias. Eu gostaria de dar boas-vindas a Karine e a Viviane. É um prazer tê-las aqui compartilhando conhecimento no Programaria Summit. Para quem assistir a palestra, não se esqueçam de enviar suas perguntas no chat. Sejam muitíssimo bem-vindas, Karine e Viviane. Nossa, obrigada. A honra é toda nossa de estar aqui, né, Vivi? Sim, com certeza. Obrigada, Fabrícia. Eu vou deixar o palco com vocês. Boa palestra. Obrigada. Obrigada. Bom, eu vou começar aqui a apresentação. A gente vai ter um espaço para nos apresentar além do que já foi falado, né? Mas eu queria dizer que realmente, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que a Vivi também, mas é que a Vivi já esteve aqui ontem conversando com as meninas. Mas dá muito orgulho estar num evento que é focado para mulheres, que é focado em a gente trabalhar pessoas para entrar nesse mercado que para a gente é tão complexo, né? Sim. Eu já tive ontem, eu só tenho a agradecer. Bem, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Viviane, né? Como a Fabrícia já falou, eu venho trabalhando com produto há bastante tempo, desde o começo dos anos 2000. Passei por várias áreas, fui designer gráfico, arquiteta de informação, analista de requisitos e acabei ficando como Product Manager. Muito menos por uma escolha e muito mais porque eu percebi que sempre fiz isso ao longo da minha carreira, então eu estava sempre entre negócio e TI, e foi aí que eu me senti mais confortável. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e, bem, vamos tentar compartilhar um pouquinho, né, mesmo com sono da volta do almoço aí. Bom, também, como já foi falado, né, como já foi apresentado, eu sou a Karina. Além dos títulos oficiais, né, psicóloga, etc., é muito bom quando a gente tem a oportunidade de contar o que as pessoas podem fazer para ir bem nos processos seletivos, como é que a gente pode ajudar, né? Porque do lado de cada mesa do RH, a gente acaba percebendo que, às vezes, as oportunidades se vão por detalhes, assim, e aí a gente tem vontade de atravessar a mesa e ir lá ajudar a pessoa, sempre foi uma vontade que eu tive, faço alguns trabalhos nesse sentido, e aí é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de contar aí para mais pessoas como é que a gente pode ajudar, né? E aí dividir com a Vivi é muito bom, porque a gente vai conseguir passar tanto aí a visão do RH, quanto a visão de alguém que também está o tempo inteiro olhando em processo seletivo, então acho que a gente vai conseguir contribuir bastante. Falando um pouquinho da Geek, né? Nós duas trabalhamos hoje na Geek Hunter e o propósito da nossa empresa é conectar as melhores pessoas desenvolvedoras às melhores empresas. Então, a gente também tem o privilégio de trabalhar numa empresa que pensa em recrutamento e respira recrutamento e seleção 24 horas por dia. E aí a gente veio falar um pouco sobre como mandar bem nas entrevistas e nos testes técnicos, né? Sim, apesar de não ser uma receitinha, a gente vai tentar dar dicas bem práticas, né, de como resolver alguns problemas que são comuns a muita gente que está assistindo aqui, e é parte da nossa realidade também. A gente já teve do outro lado como candidata e vai tentar compartilhar um pouco do que a gente já passou. E aí a primeira pergunta que a gente traz, né, a primeira coisa que a gente traz para a mesa para conversar é se dá para escapar da síndrome da impostora. A gente não vai se aprofundar muito nessa temática, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas a mais, tragam no final. A gente também vai deixar algumas referências, essa apresentação vai estar toda compartilhada, mas a gente não tem como falar
com mulheres sem trazer essa temática da síndrome da impostora, porque ela de fato impacta mais a nós do que a homens, e é geralmente onde a gente mais consegue ajudar, né? É a gente conseguir mostrar como a gente pode mostrar melhor de nós. Então, falando um pouco da síndrome da impostora, né? Síndrome da impostora é essa síndrome que nos faz pensar o tempo inteiro que a gente não é capaz ou que a gente está ocupando um lugar que a gente não é plenamente capaz de fazer aquelas atividades. Então, eu trouxe aqui um questionamento, né? Uma ideia, né, para a gente pensar a respeito de quando a gente conquista algo, né? Então, geralmente, quando eu conquisto algo, qual dessas opções aqui eu penso, né? Então, que massa, eu conquistei isso, né? Que massa, que foda, que legal que eu consegui isso que eu queria tanto, ou foi sorte, ou não é nada demais, ou eu não sou nada disso que pensam e alguém vai perceber que eu sou uma farsa mais cedo ou mais tarde. Todas as letras abaixo da A são características de síndrome da impostora. Então, às vezes, a gente não fala diretamente, eu sou uma farsa, mas a gente conta de outra forma isso, né? E aí, como exemplo, eu trago o meu mestrado, que eu fiz todo o processo seletivo, e quando eu contava essa história de como é que eu passei, eu sempre dava um jeito de contar que era sorte, né? Tem coisas, elementos na minha história para dizer que foi sorte, mas a minha narrativa já começava a dizer, nossa, eu tive tanta sorte. Não, eu trabalhei pra caramba, sabe? Eu passei um ano fazendo processo seletivo pro mestrado, então não foi sorte, foi uma conquista. E esse aprendizado é difícil mesmo. Então, trouxe esses aqui que são os principais pensamentos aí que a gente tem quando conquista algo, e aí se vocês se identificaram com os três de baixo, a gente tem bastante para conversar. Sim, isso quando não é uma combinação desses três, né? Bem, seguindo, eu acho isso é bem representativo, né? A gente trouxe um gráfico aqui do Harvard Business School, que traz um dado sobre como os homens se veem, como os homens se avaliam ao longo da carreira e como as mulheres se avaliam. Eu estou ali com 39, chegando pertinho dos 40, e eu reconheço que eu levei muito tempo para começar a me perceber como alguém que fazia bem o meu trabalho. Então, a gente acha isso um pouco chocante, mas queria trazer para vocês aqui para a gente pensar que vocês não precisam chegar tão perto dos 40 para começar a se reconhecer como boas profissionais. É claro que tem partes da nossa vida que a gente vai se sentir mais ou menos competente, mais ou menos apta a fazer o que a gente faz, transições de carreira, enfim, isso é parte, mas o que não pode acontecer é a gente demorar tanto para entender que é competente e para conseguir exigir, né, a contrapartida de acordo com o trabalho que a gente já faz. E o mais importante é que aqui a gente está falando de confiança, né, e não de entrega. Então, a gente está competindo com pessoas o tempo inteiro que confiam mais em si, isso impacta bastante. É essa confiança que é o principal de a gente aprender, é o principal que a gente consegue aí ajudar hoje. Então, a gente vai falar bastante sobre confiar, sobre falar, sobre se comunicar, porque, de fato, isso é o que vai fazer a diferença aí para os processos. E se a gente não está confiando em si, né, a gente está se vendendo pior ainda. Vai, Vivi. Sim, tem algumas coisas, a gente até discutiu isso um pouquinho na palestra de ontem, para quem não pôde acompanhar, mas a gente, quando falou sobre valorização, a Priscila comentou que mulheres se avaliam de forma mais modesta, e isso é verdade. Então, embora algumas empresas tenham políticas de compatibilidade de salário, muitas mulheres aceitam, por exemplo, a primeira oferta que a empresa faz e não buscam um salário melhor ou compatível com aquilo que elas acreditam que seria uma valorização justa. E isso não vale só para salário, isso vale também para benefícios, isso vale para jornada de trabalho. Então, o primeiro passo, e aí tanto antes da entrevista quanto ao longo da carreira, é você se valorizar, começar já com o pé direito, pensando que você está no nível de valorização que você acredita ser justo. Os três outros pontos que a gente trouxe aqui, eles são um pouco mais referentes a quando você já está na empresa, mas que também podem servir de alerta para a gente. Um é a questão do resultado. Nosso resultado não fala por si só. É muito comum as mulheres acharem que elas vão ficar num cantinho e que elas vão ser percebidas pelo que elas fazem, e elas fazem, a gente entrega muito, mas se a gente não comunicar, se a gente não vender esse resultado, é muito difícil que alguém note. Tem um segundo ponto que eu acho bastante importante, que é a gente abraçar as oportunidades. E aí eu não estou dizendo que a gente não faz isso
regularmente, mas os melhores trabalhos, as melhores oportunidades, as coisas mais divertidas, elas só aparecem se a gente demonstrar que tem interesse, né? Isso faz também com que a gente cresça e aumente o nível e seja mais valorizado dentro da empresa ao longo do tempo. Claro que a gente precisa seguir evoluindo, a gente precisa manter o foco em excelência para conseguir entregar um bom trabalho, mas, de novo, ninguém vai chegar e oferecer o trabalho mais legal. As pessoas, né, elas buscam isso proativamente e os homens são muito mais proativos do que a gente em relação a isso. A gente fica sempre com vergonha esperando que as coisas sejam distribuídas por igual. E cultivar relacionamentos. Tem uma coisa que eu já ouvi em algumas companhias pelas quais eu passei, que só tem oportunidade aqui os homens que se aproximam da diretoria. Isso não tem tanto a ver com o fato de dar amizade, como parece para a gente. Eu levei muito tempo para perceber que quando as pessoas estão mais próximas de quem direciona as nossas carreiras, paga o nosso salário, a gente tem mais oportunidade de ter feedback e a gente tem mais oportunidade de entender o que a empresa precisa. Então, não é demérito você fazer parte desse grupo de pessoas que estão próximas, né, das áreas da empresa que comandam e que definem qual é o destino das pessoas. Então, cultivar os relacionamentos para atender as necessidades das pessoas, que são quem vão definir, né, o seu crescimento, é muito importante. Não tenham vergonha de construir esses relacionamentos. E aí, duas coisas, né? A primeira é que, historicamente, em algumas pesquisas já demonstram, numericamente, as mulheres só se candidatam para vagas ou promoções ou etc., que elas considerem que preencham 100%. E os homens tá ali por volta de 60%. E também, normalmente, os homens têm mais facilidade de comunicar bastante, né? Às vezes a gente tem essa postura de esperar o reconhecimento vir, né? Eu vou fazer meu trabalho, o reconhecimento vai vir. E não acontece sempre assim, não tem como a gente garantir que sempre vai acontecer assim. Então a gente tem que fazer e falar o tempo inteiro. Beleza, né? Mas e aí, como faz isso, né? Como é que a gente vai para a prática, né? Como é que eu mudo essa perspectiva? E aí, o que a gente pensou, aproveitando todos os conhecimentos da Vivi, é a gente pensar na gente como a gente pensa em produto, e isso é uma prática muito importante, né? É a gente olhar para os processos seletivos e para tudo e começar a desmistificar, né? Que a gente, sei lá, sabe, tem pessoa que sabe fazer entrevista naturalmente, eu nunca vou saber. Não, a gente tem como melhorar sim, e é por esse caminho aqui pensando como um produto. Bem, eu tentei simplificar aqui ao máximo, e eu imagino que isso faz parte, de certa forma, do universo de vocês. Então, né, eu sempre falo que para quem só tem martelo, tudo é prego, mas eu também acabo pensando em produto para tudo na vida, né? E a gente pensar, por exemplo, quando a gente vai construir um produto, a primeira coisa que eu penso é qual necessidade eu estou tentando atender. Então, que tipo de necessidade as empresas para as quais eu vou me posicionar atendem? Que tipo de trabalho, que tipo de produto elas desenvolvem? Como é que elas se posicionam? Quem é meu público? Com quem que eu vou falar? Qual que é o perfil do recrutador? Que tipo de linguagem ou de background esse público espera que eu tenha? Estudar um pouco o que você vai encontrar lá é importante porque a gente vai se comunicar com uma pessoa do outro lado, né? Então, saber quem é essa pessoa ou saber qual é a característica das pessoas que eu posso encontrar lá é uma coisa bastante importante. Bem, de que forma? Aqui a gente já começa a entrar um pouco nesse como faz, né? De que forma eu vou me posicionar? Como é que eu vou chegar lá? Com quais conhecimentos? Com que postura eu vou chegar? E a solução, que é em si, o que eu vou fazer? Que tipo de treino eu vou fazer? O que eu vou estudar? O que eu pretendo apresentar? Qual que é o roteiro de perguntas que eu quero fazer? Então, se a gente trabalhar esses 4 pontos aqui para cada oportunidade, provavelmente a gente vai se posicionar como um produto melhor para ser atraente para a empresa com quem a gente vai conversar. E a gente nem tá usando aquelas palavras mágicas, né? Ah, desenvolva sua marca pessoal, porque às vezes eu acho que quando a gente fala isso, parece que só funciona para quem adora tá falando e adora tá pensando em si de uma forma muito marqueteira, e não usando marqueteiro aqui como uma coisa ruim, mas é que pensar na gente como produto não depende da gente ser mega extrovertido, depende de a gente entender qual é a nossa melhor forma e como que a gente pode mostrar isso mais. E aí é ser bastante autêntico, né? Então todo mundo pode aplicar o que a gente está mostrando aqui.
E assim, Bem, o que que a gente faz quando a gente implementa um produto, né? então, a gente nunca implementa a versão acabada de nada, pelo menos faz alguns anos, eu diria que faz uns 10 anos que trabalhar com produto não é você fazer um projeto ponta a ponta que leva um ano para ser entregue e depois no final a gente descobre o resultado. Trabalhar com produto é a gente fazer entregas curtas, então a gente experimenta uma versão e eu espero que vocês estejam versionando o código de vocês, que vocês estejam entregando versões menores, mas a gente entrega uma primeira versão e a gente vai melhorando ela aos poucos. Quanto mais curto o ciclo com o qual a gente trabalhar, melhor. Mais entregas a gente vai fazer, menor a chance de a gente errar, e se a gente errar, a gente vai corrigir mais rápido. Então, era isso que eu queria que a gente pensasse. Isso é praticamente um mantra, que é tudo que a gente faz na vida, a gente pode fazer em entregas menores e observar com intervalos mais curtos. E processo seletivo é algo como qualquer outra coisa na vida que a gente desenvolve as skills que precisa. Então, é normal não nascer sabendo, e a cada processo que a gente faz, a gente melhora. E até quando eu dou mentoria sobre essa temática, eu sempre falo, não vai ser no primeiro a gente vai aprender. Então, tem que encarar assim mesmo. Bem, PDCA é uma técnica, né, que a gente pode usar para produto, mas é usado para muitas outras coisas, então a gente achou importante trazer para cá para conhecer, porque depois a gente acaba aplicando para a vida, né? A gente usa no desenvolvimento de pessoas porque facilita a gente pensar nesse esquema de ciclo, então é isso que a gente queria mostrar. Bem, ele consiste aqui em 4 passos. O primeiro é planejar, o segundo é executar, o terceiro é checar e o quarto é agir. E aí é um ciclo até bem comum, às vezes a gente não chama de PDCA, a gente chama de outra coisa, tá em outro formato, mas é planejar e ir lá e testar na prática e aprender com isso, né? Não é testar e parar, né? Uhum. E aí, o que que a gente pode fazer em processo seletivo de fato, né? Então, vamos começar ali no planejamento, né? Então, antes do processo seletivo, né, antes de fato se aplicar nas vagas, é entender um pouco mais quem tu é e quais são as vagas que vão ser interessantes, que tipo de empresa e tudo mais. Então, a gente listou aqui algumas perguntas chaves, alguns itens chaves, né, para vocês pensarem no planejamento, né. Então, o famoso quais são as suas forças e fraquezas, né, ou forças e pontos de desenvolvimento, para entender quem tu é e onde tu entrega melhor e quais coisas ainda tem que ser desenvolvidas. E o que que você quer de uma próxima oportunidade, né? Então, na nova oportunidade que você está procurando, você quer mais liberdade, mais segurança, quer aprender mais, quer ganhar mais, quer morar em outro lugar, quer desenvolver alguma coisa específica, quer trabalhar com uma tecnologia específica. Então, tudo isso é importante de você mapear, mesmo quando a gente está numa situação, não, eu preciso de um emprego. Mas pensa qual que é o emprego ideal. Isso vai direcionar a tua busca. E tu vai achar oportunidades que às vezes não estão mapeadas, porque tu conseguiu fazer esse mapa antes. Então, como é que você espera que essa nova empresa seja, né? Com quais características, o que que não pode ter, o que são as coisas que se tornaram impeditivo para ti, né? E em que nível de carreira que você acredita que está e para onde você quer ir. Aqui é importante a gente já dar um sinal, né? Tente se avaliar como se não fosse uma outra pessoa, porque às vezes a gente fala, então, meu nível de carreira, né? Mas eu não entrego tudo plenamente, então não me considero plena. Mas dá um passinho para trás e pensa se fosse outra pessoa, como é que você avaliaria? Tente ser justa, né? Tem que pelo menos tentar. E aí você tem que começar a escolher as oportunidades, né? Pensar onde estão as oportunidades que se enquadrem com isso. Então, eu venho de universo de startup há bastante tempo, mas acho que a gente tem que pensar de verdade, assim, que tipo de empresa que a gente quer. Nem sempre a startup é a resposta, tá? Então, comece a pensar onde estão as oportunidades que preenchem aqueles requisitos que você pensou ali no anterior. E aí, Bem, Pode ir, Vivi, pode falar. beleza. Eu vou falar um pouquinho sobre a execução, né? Como encontrar as vagas. Na verdade, no mercado de TI é muito comum o recrutador encontrar você, mas tem um trabalho que a gente pode fazer, que é de melhorar os nossos canais de comunicação. Então, melhorar o LinkedIn é uma coisa fundamental. A gente sabe que a maior parte das empresas vão procurar vocês lá, e é muito comum a gente não dar tanta importância para o perfil. Quando a gente está trabalhando, está estável numa empresa e acredita que está tudo bem, o
LinkedIn fica meio que largado, isso entra um pouco com a gente comunicar mal nossos resultados. Então, elaborar bem, mostrar os projetos, dizer que está aberta a oportunidades, aprender como funciona a dinâmica do LinkedIn é uma coisa bem importante. Quer complementar? Sim, tem bastante artigo sobre o LinkedIn. Se vocês não conhecem o SSI, que é uma medida do teu perfil, é normal, muita gente nunca ouviu falar, mas pesquisem, fuçem e quebrem o código do LinkedIn como vocês fariam com outras coisas, porque tem muita forma do seu perfil aparecer mais, e que é simples, que é entendendo onde o LinkedIn procura. Então, é algo que precisa desenvolver bastante, mas é papo para outra palestra, né? A gente poderia estender daí por muito tempo o LinkedIn, assim como o GitHub, assim como as outras coisas. Mas o mais importante é você comunicar bastante. Tá procurando uma nova oportunidade? Comunica os amigos. Ah, então, eu tô procurando uma oportunidade assim, 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 se alguém souber. Então, não tenham medo de comunicar que estão aí à procura. Sim. Com o Git é a mesma coisa, e a gente colocou aqui porque isso pode ajudar principalmente pessoas que são iniciantes. Às vezes você não tem uma experiência tão vasta, não passou por muitas empresas, mas você tem bastante coisa que já foi desenvolvida e tem coisas que você acredita que são boas. Então, é importante ter uma espécie de portfólio para as pessoas conseguirem avaliar o teu código. É a forma de você compartilhar o que você já fez. Coisas que são de trabalho voluntário, materiais que você desenvolveu para você, para treinar, e que você acredita que são representativos do que você faz, podem e devem estar lá, não custa, né? E é uma forma de você divulgar o que você anda fazendo e as pessoas conseguirem avaliar a qualidade do seu trabalho. E aí, o último ponto a Karina já tocou, que é esse de mostrar para as pessoas que está disponível. Desculpa, me Não, a gente adiantei passou aqui. já. Sim, já passamos. E aí, no executar na parte de entrevista, principalmente, né? A gente só aprende a fazer entrevista fazendo. Então, tem que encarar tudo como aprendizado. Dá para sim procurar pensar nas perguntas mais comuns e já pensar em como responder. Tem até bastante lista de perguntas comuns em entrevistas. Esqueçam as perguntas pegadinhas, tá? Esqueçam isso. Treinem as perguntas que vocês podem mostrar o trabalho de vocês. E sempre vá em entrevista. Eu vejo, às vezes, principalmente quando são candidatas mulheres, às vezes indicar que não vão nem fazer entrevista porque não tem chance. Tudo bem, ótimo lugar para treinar, então, sem compromisso aí nenhum, né? Tudo bem, eu já vou olhar isso aqui só como treino, não tem problema, mas participem, que a gente aprende fazendo mesmo. E na parte do check, né, é ficar bem atento aos feedbacks, principalmente no momento da entrevista. E caso o feedback que você recebeu às vezes é automático, às vezes o RH não passa muita informação, entre e peça feedback mais completo, né? Entre em contato, né? Não tem problema pedir, nem todas as empresas vão fornecer, mas sempre peçam para que vocês possam melhorar e também olhem para o processo com carinho e pensem no que vocês não gostaram na resposta. E aí não é para se martirizar, né? Respondi errado. É olhar como você olharia para um problema no produto, né? Não deu certo, esse aqui não foi bom. Então, qual é a outra solução que eu posso dar para essa pergunta? O que mais que eu posso fazer? E aí aprender com esses pontos, né? Sim. Bem, e partir para ação, né? Pensar, depois de a gente conseguir validar o que foi bem, o que foi mal, o que a gente gostou, não gostou, comparar com os resultados de feedbacks da entrevista anterior e das outras que você fez, é importante você bolar uma estratégia para responder ou para mudar o que você não gostou. Então, treinar melhor as respostas, talvez mudar o tipo de empresa para o qual você está se direcionando, repensar quais foram as coisas que você fez e que você poderia ter feito de outra forma, né? Treinar é muito importante, então, esse passo aqui, seja na frente do espelho, seja por vídeo, com outras pessoas, com amigos, vai ajudar você a ficar melhor nesses pontos que você identificou como oportunidades para melhorar. E ajustar a comunicação. De repente, uma coisa que você esqueceu de dizer e que queria ter dito, o roteiro que você pensou e que você não conseguiu chegar naquele trabalho, que é o que mais faz você falar bem de você, como é que você vai fazer na próxima para fazer o caminho certo e conseguir chegar nessa experiência que é a que vai fazer o entrevistador entender de fato quem você é e brilhar o olho, sabe? Porque é quando você melhor comunica, né, o que você gosta, o que você quer, quando você chega na experiência que é a mais representativa do seu trabalho, certamente é aí que deslancha a comunicação. Então, fique atento a isso, fique atento como é que você faz para você direcionar a entrevista que você quer.
Então é treinar, né? Conte a sua história, você conta, né? Essa entrevista tá lá na mão do entrevistador, mas você tem sim essa oportunidade de direcionar. Eu vou passar já para o teste, que a gente já está nos minutinhos finais, tá, Vivi? Vai lá. Sim. Bem, a gente trouxe algumas coisas mais práticas aqui sobre teste técnico, falar um pouco sobre os tipos de teste. Tem empresas que fazem teste por live coding, então que o entrevistador que vai validar o teu código está junto no momento que você está codando, e tem empresas que mandam um link para você fazer o desafio. Aqui a gente trouxe dicas que podem servir para os dois tipos de teste, a gente vai falando um pouquinho dos dois, eu espero que dê tempo. Eu trouxe os pontos que eu acho que são mais comuns. Bem, pode tirar dúvida? Uma coisa muito comum que acontece é você não entender o enunciado. Vamos combinar que nem sempre as pessoas de TI são as mais claras, né, quando elas vão escrever o que elas querem, quando elas vão comunicar um requisito. Então, sim, pode tirar dúvida. Se você não entender o que está sendo pedido, se você não entender o que está descrito no exercício, se tiver faltando alguma coisa que você precisa fazer o seu trabalho, pode e deve entrar em contato com o entrevistador ou com o RH para pedir mais informações. Isso não vai demonstrar que você não entendeu por não ser capacitada. Isso vai demonstrar que você entende que precisa de mais informação para fazer o seu trabalho. Isso é bom. Como administrar o tempo? Claro, você sabe quanto tempo vai levar, mas às vezes a conversa acaba tomando um pouco mais de tempo da entrevista, ou o tempo do desafio é muito curto para fazer. O que eu recomendo nesse caso? Recomendo você separar uma parte do tempo para se planejar. Mesmo que seja um live coding de 1 hora, tirar alguns minutinhos do começo do exercício para pensar como é que você vai organizar o teu código, como é que você vai usar bem a linguagem que está sendo pedida, como é que você vai resolver aquela solução, é observado por quem vai validar o teu código de uma forma positiva. Você não é obrigado a sair fazendo. Pensa que você não trabalha na empresa, você não conhece o produto, não conhece o problema que está sendo apresentado. Então, respira e divide o tempo entre um pouquinho de planejamento e o resto do tempo para fazer a execução. A gente também deixou algumas dicas nos slides, mas eu sei que o nosso tempo acabou, mas a ideia é principalmente essa, principalmente a gente pensar sempre como se comunicar melhor e como mostrar melhor o que a gente quer. Muito obrigada pela palestra, meninas. Eu adorei. Eu tô nessa luta, né, dos processos seletivos 1000, tô treinando bastante, aí eu acho que é essencial. E aí eu tenho duas perguntinhas para fazer para vocês. Uma é, como vocês recomendam que os aplicantes estudem, ou as aplicantes, no caso, estudem sobre os modelos de empresa que existem e com quais que elas vão se identificar mais? Porque não é algo que está tão aberto assim, tipo, a gente pode ler nos perfis das empresas, mas aquilo não é bem a realidade. Então eu queria saber como que a gente estuda, como pesquisa. Legal. Gente, eu deixei ali na tela as dicas que a gente tinha deixado no final, mas também, de novo, a apresentação está totalmente disponível. Em como é que a gente pesquisa os tipos de empresa, né? A gente pode fuçar bastante nas redes sociais, no LinkedIn, toda comunicação que a empresa tem um tom, né? Então a gente pode, eu sempre digo para olhar bem as redes, olhar no LinkedIn qual é o perfil das pessoas que já trabalham lá, ser bem investigativo mesmo. E quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente consegue ter acesso ao tamanho da empresa, porque a gente tem mais ou menos o número de pessoas que estão lá dentro do LinkedIn, a gente consegue ver se as pessoas são parecidas conosco ou não, né? Se a empresa é diversa, quantas mulheres tem, tudo isso são informações que vão nos falando mais sobre o dia a dia, e hoje a gente tem muita ferramenta assim. O Glassdoor, por exemplo, é uma ótima ferramenta para a gente entender o que é que está na parede, mas não está na prática das empresas, né? Então a gente tem que fuçar mesmo para ir entendendo. Sim. E eu acho que é importante não perder nenhuma oportunidade. Às vezes a empresa oferece uma oportunidade para a gente, por exemplo, se conecta com a gente no LinkedIn. Você pode me adicionar, né? O entrevistador se oferece para a gente adicionar ele no LinkedIn, e a gente encara isso como uma coisa que é pro forma, como se ele tivesse feito por educação. Eu recomendo sempre que adicione, e que, se você tiver dúvida, você pergunte diretamente para a pessoa o que você quer saber, o que não está dito, né, no momento ali que você está fazendo a tua pesquisa, o teu benchmarking só com as informações que a empresa fornece. Aproveita as oportunidades, né? Não encara nada como se fosse só algo que a pessoa ofereceu sem que seja para você aceitar.
Bom, tirar o máximo, né, das oportunidades que você tem. Muito bom. A última pergunta que eu queria fazer é em questão a essa mentalidade de ir para aprender, que ela é muito mais fácil de você adotar quando você tem muitas oportunidades, quando você está, por exemplo, num trabalho confortável, num trabalho bom, e você está só vendo o que tem por aí, né? E eu queria ver a ideia de vocês sobre como adotar essa mentalidade quando tem muita coisa em jogo. Quando, por exemplo, você tem uma família que depende de você ou alguma coisa assim dessas que faz com que aquilo seja necessário. Assim, primeiro é claro que quando eu falei ir para aprender se você não vai na entrevista, se a sua decisão seria não ir, não deixe de ir, porque você pode usar isso como um aprendizado. E é claro que quando a gente está no processo seletivo, a gente e a gente precisa, alguém depende de nós, né? Ou a gente depende de si mesmo, né? Eu, por exemplo, sustento minha casa sozinha. É muito mais difícil dizer sim e não. Mas o que a gente precisa pensar quando a gente aceita oportunidades que não funcionam, que não são reais, daqui a 3 meses a gente vai estar passando por isso de novo, ou vai ficar numa situação ainda pior, por exemplo, num trabalho que na verdade não sustenta o que tu precisa. Então a gente precisa ter paciência, o mercado tech está muito aquecido, existem muitas oportunidades, então eu acho que a gente precisa olhar para os processos e aproveitando oportunidades que estão lá para a gente, por exemplo, me inscrever numa vaga que talvez não esteja tão fechada e se não der certo, pelo menos eu aprendi no processo. É muito mais nesse sentido de olhar para o que está acontecendo, para as oportunidades de processo seletivo, sempre como oportunidade de aprendizado também, né? Pensando que talvez eu perca a oportunidade hoje porque eu errei, mas daqui a um mês eu vou estar empregada. E assim, eu acompanho várias pessoas no mercado tech, geralmente a gente consegue se recolocar relativamente rápido, principalmente quando a gente está com essa cabeça de eu vou aprender a fazer esse processo melhor. Sim, tem sempre que levar em consideração o custo de oportunidade de você aceitar uma oportunidade ruim, porque se você fizer isso, provavelmente você vai passar mais alguns meses tentando entender o que aconteceu e tentando se adequar, e quando você poderia estar procurando uma oportunidade que realmente se enquadre melhor com o que você faz, e a gente entrega melhor quando a gente está num ambiente, numa situação em que a gente é mais produtivo, em que a gente é mais feliz, em que a gente é mais acolhido. Então, parece uma troca justa você correr atrás de forma pragmática, né, desse objetivo, mas pode ser que a próxima oportunidade estava logo adiante. Então, por isso a gente também fala de fazer muito e fazer repetidamente. O trabalho remoto tem ajudado bastante a gente com isso, porque facilita você conseguir aumentar, inclusive, o volume de entrevistas que você faz. Então, minha recomendação é essa: faça mais entrevistas, né, aceite todas que sejam possíveis e que sejam compatíveis com o que você quer, que não vão ferir o que você acredita, mas não tem por que não fazer, né, só porque você acha que não vai passar. Vai e tenta, né, enfim, e segue tentando. É isso. A gente não está te ouvindo. Fabrícia? Todas as vezes eu faço isso. Desculpa. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela palestra. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Vivi. Vocês foram ótimas. Gente, obrigada. Vou usar o que a Vivi acabou de falar. Podem nos procurar no LinkedIn se tiverem mais dúvidas. Se quiserem falar mais sobre essa temática, só mandar pergunta por lá ou por qualquer rede que a gente esteja. Eu vou deixar aqui no final os nossos contatos. Mas fiquem bem à vontade para nos procurar. Bem, faço mesmo, só tenho a agradecer, né? Ontem foi ótimo, hoje de novo, poder estar aqui com a Karina, poder falar um pouquinho do que a gente faz. Isso aqui é o nosso dia a dia e a gente queria conseguir transmitir para vocês que, assim, pode ser mais simples e pode ser mais divertido, inclusive, a experiência de buscar uma nova oportunidade. Então, muito obrigada a todo mundo que participou e estamos à disposição, se vocês quiserem, só chamar a gente ou nas redes ou pelo site da Geek Hunter, nosso blog de tech está à disposição também. Então, busquem a gente, busquem novas oportunidades. Obrigada.